Efésios 5:25 é só uma frase, e a frase de Efésios 5:25 é a seguinte: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos ler juntos? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos orar mais uma vez? Deus, fala ao nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito. Todos nós que estamos aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero mostrar para você o avô do Instagram. Isso mesmo, o avô do Instagram. Você deve estar perguntando, o que é isso, pastor? O Instagram tem avô? Tem. Aqui, ó. Esse é o avô do Instagram. Se você não sabe, procure no Google. Chama-se cartão. Pronto, quem respondeu denunciou a idade. Cartão postal. Isso aqui, gente, para quem não sabe, era uma coisa que a gente usava quando viajava. Você viajava, aí você chegava no lugar de destino e você ia lá e comprava isso aqui. Lembra disso? Aí você pegava uma coisa antiga chamada caneta e escrevia atrás: fulano, cheguei, que maravilha, o lugar é lindo, está faltando você. E você colocava no correio. Correio era um lugar que você ia e tinha uma coisa que chamava selo. Selo era um negocinho, papelzinho que você comprava e você colocava. E aí você mandava. 7 dias depois, a pessoa sabia que você tinha chegado. Que ela recebia o cartão postal. Oh, maravilha! Isso aqui é o avô do Instagram. Hoje, a gente só hashtag partiu. Né? E você acompanha a viagem da pessoa saindo de casa, no táxi, na fila do aeroporto, no avião, jantando. Cheguei! E você vai acompanhando passo a passo essas notícias que o Instagram te dá. Nessa época aqui, você esperava bastante para saber. Daí outros 7 dias chegava outro cartão postal. Era uma maravilha, né? Que saudade desse tempo. É muito mais fácil hoje em dia. Mas acontece que o Mário Sérgio Cortella escreveu que isso é natural. Esse desejo de transbordar. Ele disse o seguinte: nós acumulamos conhecimentos, valores, emoções, acumulamos. E isso para ser compartilhado. Nós nos sentimos bem em compartilhar isso. Nós somos incontidos. Parece que não cabemos em nós mesmos e é preciso sempre transbordar. É preciso transbordar. É bom transbordar. Mas aí vem um outro autor chamado John Oake e ele faz uma pergunta: como é que nós vamos poder transbordar e despertar pessoas para a vida e para a alegria se nós enviarmos apenas mensagens vazias? Nossa mensagem não pode ser vazia. Então nós começamos a perceber que nesse transbordar do Instagram, do Face, de tantas comunicações, que é uma coisa boa, tem um outro lado, o lado de recebermos mensagens vazias, o lado de encontrarmos ideias vagas. E o perigo das ideias vagas. Por exemplo, nós percebemos que recebemos, e já muita doutrina espiritual vem por esses meios de comunicação, pelas redes sociais. Elas são ideias vagas, muitas vezes viralizadas, politicamente corretas, mas continuam vagas, continuam vazias, e muitas vezes até erros doutrinários. Por exemplo, Deus é uma força, é politicamente correto, mas é uma ideia vazia, e doutrinariamente um grande equívoco. Deus é uma pessoa, Deus não é uma força. Deus é uma pessoa que você se relaciona, Deus é uma pessoa que você conversa com Ele, e Ele te responde. Deus é uma pessoa que inspirou a Escritura Sagrada, é a palavra dele revelada, Ele tem vontade, Ele tem gosto. Deus gosta de coisa, Deus tem coisa que não gosta. Então, Ele não é uma força, Ele tem poder, mas Ele é muito mais que uma força, Ele é uma pessoa. Por exemplo, nós encontramos algumas pessoas compartilhando por aí do tipo: todos são filhos e filhas de Deus. É uma ideia vaga, politicamente correta, mas doutrinariamente errada.
Todo ser humano é filho e filha de Deus. A Bíblia vai dizer que todos são criados por Deus, mas nem todos são filhos e filhas de Deus. Por exemplo, você vê por aí os compartilhamentos de muitos dizendo o seguinte: toda pessoa quando morrer vai para o céu. É politicamente correto, mas não é doutrinariamente sadio. Não é uma verdade bíblica. A Bíblia diz que irá para o céu aquele que se arrependeu dos seus pecados e com fé confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e vive dessa forma. A pessoa pode ter sido boa, pode ter sido um monte de coisa, mas não cabe a mim julgá-la nem a você. Mas daí a dizer que todas as pessoas, e aí você pensa em todas as pessoas do mundo, pense bem, Adolf Hitler, todas as pessoas da face da vão para o céu. Não, parece uma coisa que não é doutrinariamente equilibrada. E a Bíblia vai dizer que não é bem assim também. Por exemplo, Deus aceita toda forma de louvor. Pode ser politicamente correto, mas não é doutrinariamente sadio. Deus abençoa todo tipo de amor. Pode ser politicamente correto, mas não é doutrinariamente sadio. Não é bem assim. Então nós começamos a perceber que essas ideias vagas, elas podem nos levar para um universo onde sensações, sentimentos, emoções são extrapolados, mas não nos fazem bem. E nós precisamos filtrar isso. Um pastor muito importante, que vive no meio de uma região de conflito, vou chamar ele de Farouk, ele disse o seguinte um dia: quando você joga a sua rede aonde você deseja, a sua rede tem que buscar o peixe. Mas quando você joga a sua rede aonde Jesus manda, os peixes vêm até a sua rede. Foi isso que aconteceu em Lucas, quando Jesus virou para Pedro, se lembram disso? Ele disse: e aí, pegaram alguma coisa? Nada, pescamos a noite inteira e nada pegando. Lança a sua rede ali. Senhor, o senhor é carpinteiro, nós somos pescador profissional. O senhor está mandando a gente jogar a rede. Não é nem esse o melhor horário para pescar. Somos todos aqui pescadores profissionais, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Ele lançou e foi a melhor pescaria da vida dele. Porque ele lançou a rede onde Jesus tinha mandado ele lançar. Então nós precisamos aprender a lançar as redes onde Jesus manda. E aí eu estou usando o termo rede social mesmo. Nós precisamos entender que muitas vezes o compartilhamento tem que passar pelo crivo e nós não temos passado. E precisamos aprender. Essa carta aos Efésios, Paulo escreveu de uma maneira muito singular. Existe no meio da teologia até a tese de que essa carta era uma carta circular, não apenas para a igreja de Éfeso, mas para algumas igrejas daquela região, porque a densidade teológica dessa carta é espetacular. Essa carta é riquíssima, vários teólogos já se debruçaram sobre ela. Por exemplo, João Calvino, em 1558, pregou sobre Efésios durante um ano inteiro, todo domingo, na igreja lá em Genebra, que ele era pastor, a igreja de Saint-Pierre. Todo domingo. Os irmãos levantavam e diziam assim: vamos para a igreja ouvir João Calvino pregar. O que ele vai pregar? Qual o tema? O tema eu não sei, eu sei o sermão, é Efésios 1. O tema, vamos chegar lá e vamos descobrir. Porque a riqueza dessa carta é algo fenomenal. Herman T. Robinson, que é um teólogo, ele diz que essa carta é a coroa dos escritos de Paulo. Samuel Taylor, outro teólogo, diz: a composição mais divina da raça humana, é a rainha das epístolas. John Mackay, um grande missionário e teólogo, diz: esse livro é o livro que eu devo à minha vida, Deus me falou muito através desse livro. O Dr. Martin Lloyd Jones, pastor de Westminster por muitos e muitos anos, pregou 37 sermões aos domingos, só no capítulo 1 de Efésios. Só no capítulo 1, John Stott diz o seguinte: a carta inteira é uma combinação magnífica da doutrina cristã e do dever cristão, da fé cristã e da vida cristã, da vida cristã, daquilo que Deus fez através de Cristo e do que devemos fazer e ser em decorrência disso. Portanto, nós estamos entrando numa carta extremamente importante.
Nós vivemos uma época em que as pessoas estão tentando encontrar solução para a sociedade no meio da educação, da saúde, da segurança. As pessoas começam a conversar sobre a política, sobre o fim da pobreza, da miséria no mundo. As pessoas começam a discutir sobre leis mais justas, sobre problemas de autoaceitação, e a sociedade começa a tentar encontrar solução para os seus problemas e vai discutindo, e isso tudo é importante, esses esforços são importantes, não devem ser subestimados, mas também não podem ser superestimados, como diz William Hendrickson, outro grande teólogo. Nós precisamos aprender e entender que o grande problema da raça humana é o pecado. O nosso problema é esse. Pecado é romper com o projeto de Deus. Deus nos criou, estabeleceu um projeto, nós viramos as costas para o projeto de Deus, e era o melhor projeto para nós. E viramos as costas porque o nosso coração começou a buscar sentido, sensação e extrapolar emoções naquilo que Deus condena. E a palavra do Senhor diz: esse é o nosso problema. Antes de uma reforma tributária, antes de uma reforma trabalhista, nós precisamos de uma reconciliação com Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor. Francis Schaeffer, grande pensador, pastor presbiteriano, dizia o seguinte: o mais importante, o primeiro e mais importante aspecto dessa paz com Deus, não é a paz de nosso coração, mas é o fato de que Deus está em paz conosco. Quando nós temos um relacionamento com Jesus Cristo, a paz de Deus inunda o nosso coração. Deus olha para nós com um olhar diferente. Por isso Efésios escreve: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para estarmos juntos aqui essa manhã, foi pago um alto preço histórico. Jesus morreu numa cruz, para que nós fôssemos libertos da cadeia do pecado e pudéssemos estar juntos aqui celebrando a nossa fé. Quando nós nos reunimos aqui, há uma celebração histórica, porque Deus se deu por nós. Sem isso seria impossível estarmos reunidos. Sem o projeto de Deus, cada um aqui ia estar fazendo uma coisa separada, diferente. O capítulo 1 de Efésios diz que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se moveram na nossa direção. Deus se importou conosco a ponto de montar todo esse projeto salvífico na eternidade, por nós. A salvação nossa não é uma escada que nós construímos do chão até o céu. A salvação é uma escada que o céu jogou para baixo, para nós. Antes que nós nascêssemos, Deus já havia planejado a nossa salvação, a nossa reconciliação com Ele. O capítulo 2 de Efésios vai dizer que vivemos essa nova vida. O capítulo 3 de Efésios vai dizer que Paulo ora para que os irmãos entendam que agora somos habitados nessa fé linda que Deus coloca no nosso coração e faz com que tenhamos uma nova perspectiva de vida, uma força para viver, uma alegria, uma certeza de perdão, de comunhão, de amor, de celebração, de paz. Capítulo 4, ele diz que o Senhor nos chama para essa unidade de fé, e Ele nos congrega num lugar chamado igreja. O apóstolo Pedro vai chamar a igreja de pedras vivas, assentadas umas sobre as outras. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: nós somos membros deste corpo, cada membro tem uma função diferente. E aí nós entendemos o que esse texto diz, que Cristo quer e tem uma relação direta e especial com a sua igreja. A maneira como Jesus Cristo se relaciona com a sua igreja é diferente da maneira como Deus se relaciona com o mundo. Deus vem agora, nesse horário, de maneira especial e nos permite abrir a palavra e Ele vai falando aos nossos corações. Isso não é um ato humano, isso é obra do Espírito Santo. Deus usa homens para falar, mas é o Espírito Santo que aplica a palavra ao coração, porque a palavra não é de homens, a palavra é dele, ela é eterna, milenar,
e tem mudado vidas ao longo dos milênios, quando o povo se congrega, se ajunta para celebrar, orar e buscar. E a Bíblia diz o quê? Eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, quando nós nos reunimos aqui, nós declaramos, Deus, reconhecemos que Jesus Cristo nos amou e se entregou e morreu por nós. E Deus, de maneira especial, aplica a palavra aos nossos corações e nos fortalece espiritualmente. E saímos daqui, muitas vezes até sem perceber, alimentados pelo Senhor. Porque é Cristo quem faz isso. Porque o versículo 23 do texto que nós lemos diz que Ele é a cabeça da igreja. Ele é o que coordena a igreja. A igreja vai onde a cabeça manda. Nós somos membros desse corpo, mas a cabeça do corpo, diz a Bíblia aqui no versículo 23, que Ele tem a cabeça que é Cristo. Ela coordena tudo. O Senhor Jesus nos instrui, nos dá força, nos habilita, e faz com que os membros se ajudem uns aos outros para levar adiante a sua obra. Ele nos ensina a eliminar os elementos não produtivos da nossa agenda. Ele nos dá sabedoria, porque Ele é a cabeça e nós somos o seu corpo. Isso é maravilhoso, isso é uma bênção. Nós não estamos sozinhos, nós não andamos segundo os nossos próprios pensamentos. Nós oramos e o Senhor enche a nossa cabeça, a nossa mente de sabedoria, o nosso coração de paz. Ele nos conduz, porque Ele é a cabeça da igreja. Não são homens que nos dirigem, não é uma instituição que nos dirige. A igreja tem dono e o dono é Jesus Cristo. A igreja tem pastor e o pastor dela é Jesus Cristo, é isso que a Bíblia diz. Nós estamos aqui como fruto dessa graça maravilhosa. Versículo 24. Versículo 24 diz o seguinte: Cristo é aquele que coordena a sua igreja, e a igreja está sujeita a Cristo. A igreja está debaixo da bênção, da ordem e do processo poderoso de Jesus Cristo. Não imagine que uma igreja vive sem Jesus Cristo. Ele é aquele que subordina com a sua autoridade à igreja. E por isso ele diz que esta igreja está sujeita a ele num relacionamento de amor. E é interessante que o contexto desse texto, esse texto está dentro de uma comparação que Paulo faz entre a vida de uma família, de um casal, marido e mulher. E ele diz assim: a mulher está sujeita ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. As mulheres dão um arrepio assim, né? Mas você precisa entender o que significa isso. Porque tem um lado bem complexo dessa explicação, que é o fato de que aqui não é submissão no sentido de subserviência, mas é de missão em conjunto, como que um dando suporte ao outro, ajudando, caminhando juntos. A relação é orgânica, por isso que ele é a cabeça e nós somos o corpo. A relação é orgânica, somos um só, mas com funções diferentes. E aí, quando os homens estão se achando muito, o texto vai dizer assim: o marido tem que se entregar como a esposa, como Cristo se entregou pela igreja, de maneira sacrificial, ou seja, tem que morrer por ela. Aí a mulher gostou, né? A mulher diz: ah, meu marido, está vendo? Essa é a relação que a Bíblia diz. Ou seja, o foco da atenção do marido é olhar para sua esposa e dar a ela todo o amor, todo o carinho e todo o cuidado. Esse é o princípio bíblico. E Cristo diz: é assim que eu amo a igreja, de maneira orgânica, como uma família. Versículo 25, por isso ele se entrega por esta igreja. Isso é amor. Um dos maiores pregadores de todos os tempos foi um pregador inglês chamado George Whitefield. Ele viveu entre 1714 e 1770. E ele foi um grande pregador na Inglaterra e nos Estados Unidos, do grande despertamento inglês. George Whitefield um dia chegou na igreja na Inglaterra, que ele foi pastorear, e a igreja estava fechada por ordem do governo.
E ele então foi para a praça e começou a pregar lá no meio da praça. Nunca ninguém tinha visto esse tipo de experiência. Ele inaugurou essas pregações públicas, evangelísticas na praça, e milhares de pessoas começaram a ir e ouvir o evangelho através desse grande pregador. Sabe qual era a característica do sermão dele? O sermão dele era cheio de amor. As pessoas olhavam para George Whitefield e diziam assim: esse homem acredita no que está falando. Não era aquela pregação monotônica, né? Era cheio de amor, e ele mostrava o amor de Cristo pela igreja, através da Escritura Sagrada. Ele influenciou a Inglaterra e os Estados Unidos. Um grande pregador chamado Charles Spurgeon, que viveu muitos anos depois, disse o seguinte: George Whitefield, ele de fato vivia. Outros homens parecem estar apenas vivos pela metade, mas o Whitefield era totalmente vida, fogo, asas, força. Meu modelo pessoal, se for possível algo assim em subordinação ao meu Senhor, eu quero olhar para esse modelo como George Whitefield. Cristão que tem vida, cristão que tem fogo, cristão que tem asas, cristão que tem força, porque sabe que está unido em Cristo Jesus, e que Cristo ama a sua igreja, e Cristo se entregou pela sua igreja, e Cristo está vivo, e ouve a nossa oração, recebe nossa adoração, recebe o nosso louvor. Igreja não é uma organização para ser desprezada. Igreja é um organismo para ser vivido. Fazemos parte desse corpo. Daí, nós olhamos para isso que Jesus fez por nós e nos lembramos o quanto o mundo está perdido. O quanto o mundo tem direcionado suas forças buscando solução em si mesmo, quando deveria voltar os seus olhos para Jesus Cristo. Mas como o mundo irá ver Jesus Cristo? Através do seu corpo, que é a igreja. Se a igreja for um corpo tímido, se a igreja for um corpo sentado no sofá da vida, trancafiado em casa, como o mundo vai conhecer esse corpo de Cristo, a mensagem de Cristo? Por isso que Jesus olhou para esse corpo dele e disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Lembra de Jesus falar isso? Eu estou com você, vamos embora. Igreja é igreja encaminhada, não é uma igreja parada. Daí, a pergunta que não quer calar, e eu sei que você já pensou nela, foi: tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que eu levo para casa? Eu quero voltar aqui ao nosso avô do Instagram. Não tem nada errado a gente compartilhar as nossas fotos, as nossas viagens, mas existe uma mensagem que, como igreja, e somente a igreja pode compartilhar, que está no versículo 13 e 14 de Efésios 1, e é uma mensagem muito bonita. Ela diz o seguinte, Efésios 1, 13 e 14: nós esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, evangelho é essa boa nova, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Fostes, olha bem a linguagem, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, pela ação graciosa de Deus, nós fomos, diz o texto, selados com o Santo Espírito da promessa. 3 coisas importantes: promessa, vem de Deus; selo, vem de Deus; garantia, que vem de Deus. Essa palavra selo, usada aqui na língua grega, era um selo que se colocava numa correspondência, que dava garantia que aquela mercadoria que seria despachada chegaria intacta ao seu destino. Era um selo especial. Hoje, se você, por exemplo, embala algumas canecas do
da live, né, Café Teológico, e vai mandar para alguém pelo correio, você vai no correio e diz assim: eu quero um selo de frágil. Então eles vão lá e colocam um selo vermelho, né, uma tarja vermelha, frágil. É essa palavra aqui na língua grega. Esse selo significa isso, que quem for tocar naquele objeto, vai perceber através daquele selo que aquele objeto é especial, tem que ser carregado com cuidado, e tem que chegar ao destino dele intacto, porque foi selado assim. Essa é a palavra que Paulo usa, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando diz que a igreja, nós, o seu povo, você e eu, apesar de sermos pecadores, apesar de errarmos muitas vezes, vem o Senhor Jesus e diz assim: você está selado, eu te selei, você vai chegar intacto aonde eu designei para você chegar, ninguém vai te quebrar no meio do caminho, porque o selo é meu e quem cuida de você sou eu. Isso é ser igreja, e foi pago um preço alto na cruz do Calvário, para recebermos esse selo. Não podemos, não devemos, não é justo olhar para a igreja sem perceber esse grande amor de Deus por nós, e sem anunciar para as pessoas que a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ouça o chamado do Espírito Santo gracioso. Rompa com as más notícias e abrace as boas novas. E experimente a alegria de compartilhar não ideias vagas, não doutrina falsa, mas de compartilhar a mensagem que salva, que liberta, que restaura, de Jesus Cristo aos nossos corações. Isso é ser igreja. É dizer para as pessoas: eu só estou aqui porque Cristo me amou, morreu por mim e falou ao meu coração. Eu estou aqui porque eu sou grato. Eu sou grato. E essa notícia mudou a minha vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. São muitas as notícias. Muitas pessoas têm priorizado outras coisas, e a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Você que está em casa ouvindo essa mensagem, saiba que Deus separou esse momento para você aí na sua casa. Vamos orar por isso. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque a nossa esperança não está naquilo que o homem pode fazer, mas no teu cuidado, amor, misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor não falha, o Senhor não se esquece das suas promessas, o Senhor aquece o nosso coração. Que possamos, ó Deus, viver amando a tua igreja, como o Senhor amou e se entregou por ela. Que o Senhor nos encontre nesses relacionamentos saudáveis para a glória do Senhor, produzindo frutos para a glória do Senhor, amando uns aos outros, pelo poder e graça do Senhor. Nos mantenha, ó Deus, alegres, seguros no teu selo, na confiança e na certeza de que somos do Senhor. Guarda as nossas vidas, nossas famílias, livra-nos de todo mal, sustenta-nos, ó Deus, e que na nossa alegria e testemunho o teu nome seja sempre glorificado.
Oramos pedindo a tua bênção sobre todos nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.